Para quem tá entrando, porque eu já entrei duas vezes, né? Agora, para quem tá entrando, a doutora Karina tava no computador, por isso que não tava dando certo. Então a gente vai esperar um pouquinho agora para ver se a gente consegue que dê certo, se aparece aqui, né? A solicitação dela para entrar, tá? Mas é por isso que não tava dando certo. Porque ela entrou lá no notebook. Primeiro, bem-vindas, né? Pra Nanda, pra Tayane, pra Maria, pra Luba. Bem-vindos, então. Eu vou começar a falar aqui, até que elas vão organizando essa. A Flávia consegue ir organizando com a doutora Karina. A doutora Karina já entrou, ó. Vamos ver se a gente consegue falar pra ela entrar aqui agora. Ou se é. Tá, eu enviei agora o convite pra ela. Vamos ver se vai. Agora. Ah, cheguei! Demorei, mas Então, cheguei. Então era isso, o problema era o notebook mesmo. Fez Pois tudo, é, ó, o estresse era o note mesmo. Mas que bom que deu certo. tudo resolvido. Então, primeiramente, doutora, obrigado por mais uma vez se disponibilizar, vir, né, e Imagina. conversar sobre assuntos relacionados ao outro e também sobre esse assunto que é tão difícil. Eu mesma, Uhum. como mãe, que teve o arco-íris, quando chega uma mãe e me fala, eu não posso ter filho, eu não quero ter filho, eu não consigo ter alguma coisa para conversar, então por isso a importância tanta desta live, tá? E eu Uhum. só queria falar uma coisa antes, para quem conhece o trabalho da ONG, a gente fez a exposição As Cores do Meu Viver, que quem conhece já viu. E inicialmente a proposta era para ser de bebês arco-íris, né? Era para ser fotos de bebê arco-íris dessa exposição. Só que quando eu comecei a conversar com pais, o relato de pais que não poderiam engravidar, ou mesmo não queriam engravidar, porque ninguém é obrigado, né, doutora Karina, a querer engravidar Sim, depois de perder um filho, né? exatamente. E aí, vários pais relatavam isso, que não tinham a vontade de ter outro filho. E aí, eu lembro nitidamente de uma mãe, foi uma das que me fez repensar muito. Ela perdeu o marido num acidente de carro e os dois filhos. Então ela me falava, mesmo que eu quisesse casar, hoje ela já está casada de novo, ela falou, não quero ter outros filhos. Para mim, foi, bastou, né? Então essa semana agora que passou, duas mães entraram em contato, a Karen e a Fernanda, pedindo uma live sobre isso. Elas ouvem falar pouco sobre isso, Uhum. sobre não querer ou não poder engravidar. Então, quando tu não tem um bebê arco-íris, no que tu se apega, o que tu pode fazer para ressignificar, né? E até não é nem como, nem o que, porque é muito difícil, né, doutora Karina, a gente dar a receita pronta. É, Então, até, sim, eu até achei bem interessante que a ideia de fazer a live, né, Tati, porque fica muito, é um assunto tão complexo para escrever e resumir a um post, uhum, né? Então achei que foi bem melhor mesmo essa ideia para a gente não ser mal interpretada e também não reduzir algo que é tão uhum, complexo, né? exatamente. E para Uhum. não ficar assim, e são contra bebê, são contra ter outro bebê, não é isso, sabe? Não é nem contra nem a favor. A gente, enquanto ONG, está aqui para auxiliar os pais, esse é o nosso principal papel. Então, por isso a importância da gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Uhum. E aí a gente quer te ouvir. Tá certo. Então, primeiro, obrigada de novo, né, pelo espaço, da gente poder falar sobre algo que é tão importante, né, e tão evitado também, né, Tati? Eu acho que Uhum. é uma luta para ganhar esse espaço, né, esse reconhecimento. Então, esse trabalho que vocês vêm fazendo há tantos anos, hoje tem um reconhecimento fundamental, né, justamente pela importância, né, portanto, pelo que agrega, né, pelo que acolhe, pelo que alcança no além do Brasil, né? Porque tem tantas seguidoras aí, tantas mães e pais, né, também que não estão no Brasil e que conheceram o trabalho de vocês. Então esse alcance Uhum. é sensacional, assim. Fico muito feliz, né, de poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e tentar também, né, ajudar assim de alguma forma. Eu não sei se você preparou algumas perguntas ou se você quiser repassar, né, as mensagens que você recebeu
ou a gente vai falando livremente, ou se, né, se o pessoal que está ali online também quiser aproveitar e fazer pergunta, não quero eu dizer como vai funcionar, né? Mas é isso, eu acho assim, doutora, a gente vai conversando sobre, e mais uma vez, obrigada por falar uma pequena contribuição. Faz tantos anos que tu ajuda e tantos projetos, né? Não tem como ser Imagina, pequeno, é muito importante. Aí imagina. a Flá anotou aqui 4 perguntas que fizeram, então a gente pode começar por aqui. Tá, E ao longo da live a gente pode ir olhando ali se alguém faz alguma pergunta, faz algum comentário, né? tá. E primeiro eu queria falar sobre o que tu tinha dito, a importância de se falar e o tabu que é, mesmo em movimentos que falam sobre luto parental. Então, outros movimentos que falam sobre a perda de filho tem esse tabu de não se falar sobre dificuldades, não digo dificuldades maiores, porque não seria maior nem menor, mas quando não tem uma coisa boa, digamos, entre O aspas, final para falar, feliz, né? né? Uhum. Um final feliz. Quando não existe, não digo um final feliz, porque também não é, porque existem outros Sim. finais felizes. É que Mas ficou a gente esse. nota essa Porque dificuldade. essa expressão, né, que a gente tanto fala entre nós aqui, né, o bebê arco-íris, ficou tão Uhum. romantizado, né, Tati, que é nesse sentido que eu falo em relação ao final feliz, porque daí parece que quando chega o bebê arco-íris tudo se resolve, né? Uhum. Só que A não. felicidade volta. É isso que parece, a felicidade volta. Eu tenho 2 filhos pós-perda. Estou muito feliz de coração com os dois, mas o que eu sinto pela Helena, o vazio ainda continua lá, a dor. Não digo desesperadora, mas ainda permanece lá. E isso que eu tenho outros 2 filhos. Então, tem muitos pais que sentem essa impotência de não poder engravidar mesmo Uhum, querendo, né? uhum. Agora há pouco passou uma influencer passou por isso. Ela teve que tirar o útero, acho que foi, ou as trompas. E ela questionou isso. Por que as pessoas não falam de quem não pode engravidar, né? Então, a Uhum. Raquel Afonso mandou aqui que ela perdeu Raquel, ela perdeu o útero e não pôde mais ter filho por negligência, tá? Aí é isso que ela mandou. A Ana Lúcia teve 2 perdas e não pode mais ter filhos. A doutora Karina perguntou sobre questionamentos, né? Se alguém mandou dúvidas ou se seria só uma conversa. Uhum. A Elizabeth Santana conseguiu significar essa questão internamente. Então, é um caminho, né, para a gente conseguir se reorganizar. A Uhum. Karen, que nos chamou por DM, nos fez essa pergunta: como lidar com o imenso vazio? Então, a gente pode começar por essa. Como Tá. lidar com esse vazio que fica, né? Aí eu acho que a diferença principal quando se tem já uma confirmação de que uma próxima, né, ou futura gravidez, gestação não vai poder acontecer, é o que se coloca, acho que né, em pauta a esperança, porque querendo ou não, independentemente do tempo que se espera para tentar de novo, né, aquela coisa toda, de quando e quanto tempo precisa, quando eu me sinto pronta, aquela coisa toda, fica sempre a possibilidade em aberto, né? Se eu quiser ou quando eu Uhum. quiser, e aí, enfim, né? Mas se existe, então, depois né, de uma perda gestacional ou neonatal, como seja, não há mais a possibilidade de gestar, a diferença é como se lida com essa certeza já. Então, tá, não dá Uhum. mais, o que eu faço? Então, talvez, né, eu não me atentei ao nome, me desculpa, da, Karen. da Karen, que talvez ela então, né, ela se refira a esse vazio, que é não só o vazio que ficou porque não tem a presença física daquela criança tão esperada, mas também Uhum. o vazio que simboliza a impossibilidade de gestar de novo, né? Então, eu acho que a gente está falando aí de não só, né, da questão, então, da perda, porque assim, a gente óbvio que não tem como separar, né? As Uhum. perdas são múltiplas, né? E isso vocês colocarem em alguns dos posts da semana. Uh, mas é também a questão do feminino, né? Da Uhum. fertilidade, enfim, e acredito que com isso venha mais um monte de inseguranças e questionamentos, inclusive em relação
ao casamento, ou, né, a relação ali que se tenha, né? Porque muitas vezes essa expectativa é de ambos os lados, né? Claro que fica muito... a pressão fica maior em cima da mulher, porque é ela que vai gestar, né? E quando a impossibilidade, né? Quando dá impossibilidade, ela se sente insegura e ameaçada, né, por diversos medos e diversas questões que aparecem por aí. Então, assim, vamos tentar falar de uma coisa de cada vez para Karen e para todas, né, as outras nossas mães ou, né, espectadoras aí, que uma coisa é a gente, então, lidar com a perda de um bebê, de uma criança que nasceu, enfim, não sobreviveu. E o processo de luto, como ele é mesmo, né? Então, assim, muito do que vocês já falam todos os dias, né? E como lidar com essa ausência física, com todos os planos, né? Tudo que foi imaginado para aquela vida, né? E enfim, então essa quebra de expectativas, o processo de luto, então, inevitável, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido, não existe. Acho que eu posso ir por aí, né, Tati? Você acha que fica muito repetitivo, mas eu acho que nem todo mundo sabe, né? Então acho que a gente fala só para não supor que todo Eu acho mundo que saiba, sim. né? Eu Tá. acho que sim, com certeza, com certeza. Então tá, vou tentar ser só breve, senão a gente não fala do assunto principal, né? Porque tem muita coisa. Opa, desculpa, muita coisa para falar. Deixa eu tomar um gole de água. E assim, Então, doutora Karina, eu lembro nitidamente, você estava falando sobre a gente enquanto feminino. Eu lembro nitidamente de uma mãe que me falou porque o filho dela não conseguiu nascer, foi natimorto, ele morreu no parto, né? Natural. E aí ela me falou, meu corpo não conseguiu fazer o meu filho nascer. Então, aquilo me chamou muito a atenção, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque eu e a Helena tinha um sopro cardíaco, então o meu corpo não conseguiu gerar a Helena como deveria, sabe? E a partir dali, então, foi outra questão que a gente precisa avaliar enquanto mulher, né? Porque não foi culpa da gente, na sim, realidade. E é mais uma coisa que a gente agrega culpa como se fosse, né? sim, como uma incapacidade, né? Algo Uhum, que a mulher ou a mãe não deu conta de fazer direito, né? exatamente. Como se geneticamente fosse só a mulher, né? A que Responsável. responsável isso aqui fornecesse o material genético, né, para formar uma criança. Mas sim, Exatamente. isso faz parte do universo feminino com uma força muito grande, né? Justamente por isso, como o bebê é gestado na mulher, ela acaba se atribuindo muito mais responsabilidade, inclusive, né, ali no meio do caminho, como se cuida ou não se cuida, se faz os exames um bom pré-natal, se está assessorada por bons Uhum. profissionais. Então, querendo ou não, velado ou não, né, diante seja de um aborto ou de uma situação onde a criança nasça, mas não sobreviva, fica velado aquele questionamento, né, se ela foi uma mãe competente ao longo da gestação, né, Exatamente. e se torna uma responsabilidade muito grande, né, para E uma uma cobrança, né, pessoa. da gente com a gente mesmo, entendeu? Então, Sim, sim. e Essa é eu acho que inevitável. não poder engravidar, eu acho que está dentro dessa, não como uma, não estou falando da parte da escolha, de eu não quero, mas o eu não posso também deve agregar Sim, nessa mesma parte, digamos assim. sim, de não fazer, de não ter né, a condição ideal ou de não fazer o suficiente para, né? Uhum, Como se isso fosse exatamente. um defeito, né? Algo que não está como deveria, né? Então, sim, acho que sim, Tati. Então, voltando assim, só para a gente não perder o fio. Então, processo de luto, né? Um período que a gente também não define quanto tempo e nem como deve ser vivido, mas que precisa ser vivido, né? E aí do jeito de cada uma, né? Falando de mães, então, já que hoje, Uhum, né, esse é o tema, então vou falar das mães específicas, mas é óbvio que também isso engloba os pais.
Então, assim, e aí entram diversas outras questões, né, do que fazer. Porque o enxoval já estava pronto, porque eu já tinha tudo preparado, como é que fica em relação à família, como é que se abre ou não para as pessoas participarem desse processo, né? Então, isso tudo é muito individual, né? E cada uma vai descobrindo, porque isso também não é uma coisa que é muito óbvia, né? Eu acho que quem já passou por isso pode perceber que às vezes as necessidades elas mudam muito, né? De dia, momento para momento, do dia para noite, né? Então, uma hora quer, outra hora não quer, outra hora precisa, outra hora acha que não precisa, né? Então, isso falando tanto de ajuda, de companhia, de, enfim, recursos ali, né? Então, estou tentando deixar a coisa um pouco mais ampla e mais curta para a gente não perder tempo, tá? Mas basicamente isso. Então, assim, para quem precisa, né, de mais informação a respeito do luto em geral, tem a cartilha, né, disponível, Tati. Então, é importante a gente falar isso, assim, porque aquela cartilha, ela é tão informativa, tem tanta informação boa, né, de qualidade, não só para leigos, assim, para quem pro enlutado, mas também para quem é profissional e não precisa ser da área, mas que em algum momento também lida com essa demanda, né? Porque se a gente for colocar em números, quantas não são as mulheres ou os pais de uma forma geral, porque a cartilha do luto parental, né? Quantas pessoas não passam por isso ao longo da vida e nem sabem que precisam de um cuidado especial, diferenciado, né? Não necessariamente um tratamento médico, mas um tratamento social, né? Um tratamento social. Exatamente, um tratamento social. É a importância de trabalhos que vêm sendo realizados, né? Isso, nem tudo precisa de um tratamento especializado, mas a gente precisa ter uma sociedade que saiba falar sobre isso. Ontem também eu olhava um vídeo que falava sobre luto e morte, muito assistido assim no YouTube, acho que foi. E a pessoa falava, ai, do filho que partiu, do filho. Como as pessoas têm uma dificuldade de falar morreu, porque é isso que aconteceu, ou faleceu. Sim. Até a gente fez um post sobre morrer e falecer, né? Que a gente tinha uma dúvida qual era o correto, né? Mas as pessoas não usam. Então, isso é a prova, mais uma vez, né? Não é só da dificuldade que as pessoas têm. O fulano partiu. Nessa mesma época de Covid, tanto se fala sobre luto, morte, né? A maioria fala, partiu, meu pai partiu. As pessoas têm muita dificuldade, né? De falar morreu. Se foi, e também, né? E também queria comentar que a gente fez um post aqui sobre isso, de um profissional que trabalha com fertilização, então automaticamente ele já tem contato com muitas mães e pais que não podem ou não podem engravidar, né? Querem e não podem. Naturalmente, colocou, né? Naturalmente. E aí ele colocou, uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer uma coisa bonita com você. Então não é que, como eu coloquei lá, não é a experiência da Helena não foi feia. Eu gestar a Helena não foi feia, eu ser mãe dela não é feia. É difícil o que aconteceu, mas faz parte da vida. A morte, infelizmente, faz parte da vida, né? E a diferença do acolhimento é no acolhimento que está, e não no ato. Não no fato de morrer, porque isso a gente não vai conseguir mudar. A gente só pode mudar acolhendo quem vive, né? Isso, quem precisa viver, né? Sim, sim. E também, assim, um pouco de como a gente vive mostra, né, nos diz como a gente lida com a perda, com a morte. Né? Porque uma coisa, por mais antagônico que pareça, né, vida e morte estão mais interligadas do que a gente imagina. Né? Então, quanto mais qualidade de vida em vida, mais qualidade na morte, né? Se a gente cuidasse dos nossos afetos, né, em vida, a gente lidaria melhor com a separação. Né? Sim, na realidade, se a gente se analisasse mais, eu acho, né? Porque tem muito disso, a gente não para pensar muito, né? Sim. Doutora Karina Fernanda, ela perguntou assim, como é possível sonhar ou planejar futuro e esperança, se não pode ter outro filho?
Então, Como aí é acho que possível a gente planejar um norte, um caminho, sabe? Porque uhum, um filho traz esperança, né? Uma gestação, ela traz sim, esperança, e isso é inegável, né? Tu tem para sim, onde direcionar a tua energia. E sim. quando tu não tem, né? É. Como que tu pode fazer? Isso acho que emenda então com a pergunta da Karen que a gente ficou no final, não acabou não falando, né? Uhum, Então, assim, justamente por não ter com o que não ter aquela esperança, querendo ou não, mesmo que não se defina quando, né, em que momento. Então, vou engravidar de novo, eu ainda posso querer e tal, uhum, né? Então, tá, se existe essa certeza, né, essa impossibilidade, um pouco daquilo que a gente conversou quando surgiu a ideia, né, de falar sobre isso, que é da ressignificação da maternidade, né? Eu acho que cada mulher aí precisa fazer esse exercício, e isso é íntimo, né? Isso é muito individual, não dá para a gente colocar num manual no sentido de dizer como se deve fazer, né? Mas eu acho que aí esse é o momento em que cada mulher precisa olhar para sua própria história, para sua própria história de vida, para os seus sonhos, para os seus desejos, mais talvez mais pregressos, né, de quando surgiu a ideia, ou o sonho, ou o desejo de ser mãe, de gestar, na verdade, né, porque muitas são as mulheres que associam exclusivamente a maternidade à gestação. uhum. Né? É Exatamente. óbvio que não é a mesma coisa pensando assim da experiência do corpo, né? A experiência fisiológica, mas em termos de vínculo afetivo genuíno, a gente sabe que não se reduz à gestação, Uhum. né? Mas enfim, então eu acho que esse questionamento, né, essa avaliação aí íntima, né, da mulher, ela precisa ser realmente feita assim de uma forma muito cuidadosa para que ela possa pensar exatamente sobre os seus motivos, né, para querer então gestar, porque a gente está falando então de um impedimento fisiológico. Uhum. A É, gente não porque está poderia falando ser mãe de outras formas, né? Uhum. exatamente. Então a gente Seria não o está falando fisiológico, essa da discussão. função materna, a gente está falando de Uhum. gestação, de Uhum. um processo fisiológico. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, de análise para essa mulher que não vai poder mais gestar fisiologicamente falando. O que significa isso, né? Quais são os desejos e sonhos traduzidos nesse processo que ficam restritos a esse processo. E o quanto disso pode ser ressignificado e ampliado, então, pensando na função materna, que possa ser Uhum. ampliado para outras possibilidades, que não seja só a gestação, né? Daí pode, né, alguém pode dizer assim, mas você já viu como é que é o processo de adoção no Brasil? É uma coisa muito complicada e muito demorada, e eu concordo, né? Então, quando eu falo da função materna, eu não estou falando só de adoção, Uhum. porque eu sei que seria muito idealizado dizer, não, é só adotar. Adota um Uhum. bebê. Sim, mas um bebê você fica uns 8 anos, 10 anos na fila esperando um bebê, né? Porque a gente sabe que quanto menor a idade da criança, mais difícil é para conseguir o processo, né, de adoção. Então, pelo processo burocrático como ele funciona, né? Então, isso acaba que as crianças vão ficando mais velhas. E esse é o Uhum. problema, né, do processo aqui. Então, mas então como? Como a gente pode ser mãe? De que outras formas? Pois é, aí entra esse trabalho, né, de mergulhar dentro de si mesma e de se questionar e de se experimentar. Tá, como é que eu consigo, então, exercer a função materna? Eu posso fazer um voluntariado com crianças? Pode. Eu posso me dedicar aos meus afilhados? Pode. Eu posso cuidar de outras coisas
pode, porque a gente sabe que o que é ser mãe? Acho que primeiro cada uma tem que perguntar isso, né? O que é ser mãe para Uhum. mim? O que é exercer a função materna na minha concepção, na minha visão de mundo, né? Porque assim a gente consegue sair um pouco dessa visão cultural, né, social, enfim, de que ser mãe é dar à luz, Uhum. sabe? Então, acho que existe todo, então, um trabalho, né, de ressignificar exatamente a função da maternagem. Acho Uhum. que esse é o ponto principal. E isso a gente não pode dizer, eu não posso dizer como lidar com isso, porque eu acho que primeiro cada mulher precisa fazer esse exercício, que acredito que não seja simples e nem rápido e nem fácil, né? Porque, querendo ou não, tem sim um luto envolvido, porque Uhum. existe uma impossibilidade real, ok, né? Mas isso não significa também que não existam possibilidades. Eu acho que um pouco do que pesa, né, e causa um sofrimento enorme é pensar e focar só no que não é possível mais e não poder olhar para o que é possível, né? Doutora Karina, eu me apavoro quando assim, ó, quando tu fala quantia que isso que eu pude gerar, mas é tão emocionante que ouvir falar sobre essa experiência como um todo, sabe? Eu chego a me emocionar porque é isso, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho uma das minhas irmãs não pode mais ter filho. E ela é mãe de um pet. E ela fala, eu sou mãe do Bud. Sabe? Ela exerce a maternidade com o Bud. Entendeu? E Uhum. ela teve uma filha, ela tem uma filha, Daya, né? Que faleceu com 17 aninhos. E ela fala isso. Então é tão emocionante ver falar sobre isso, sobre a maternidade em si. O que significa a maternidade pra gente, entendeu? E a Sim, partir dali tu começa a encontrar vários, tu abre a visão de toda a experiência. É muito emocionante mesmo. é. Mais uma vez, obrigada. Por tudo que tu falou, eu tenho plena certeza que vai ajudar muito pai e muita mãe que está vivendo essa situação. Que Então, obrigada. bom, que bom. Essa é a intenção. A doutora Karina Flá anotou aqui sobre a Raquel. Ela fala que não quer outro bebê, que ela queria a Melissa, que é o que a gente tanto fala sobre dizerem, ah, logo tu vai engravidar de novo. Então ela Sim. queria a Melissa. Como se fosse uma A- substituição, né? Uhum. Uhum. Após um aborto espontâneo há 2 anos, a Adriana ainda se sente incomodada com o discurso sobre continuar tentando beber arco-íris. Uhum. A Paula fala sobre o medo de engravidar e não conseguir gestar por causa da trombofilia, que a gente ouve bastante falar também sobre trombofilia, né? Uhum. Sim, tá. Então, volta um pouco, porque eu acho que eu misturei. É, eu também, a Flávia anotou tudo junto, por isso que é porque eu não tenho muita de ficar lendo os Ah, eu comentários ali, eu me também não. concentro. Se eu É, daí começar a a Flávia ler, eu anota. perco o fio da meada. Sim, Eu sim. também. Aí eu preciso me concentrar, por isso que ela anotou, tá? Tá, Então a fala de novo. Raquel falou, vamos por partes então, tá? A Raquel fala que não quer outro bebê, que ela queria a Melissa. Então, se Tá. tem algum comentário, acho que já vamos por partes, né? Isso, Depois eu melhor. falo da Adriana daí. Então tá. De fato, né, a Melissa é única e não existe substituição. Mas uma coisa que eu disse ontem, né, para uma paciente minha, assim, mãe tem essa capacidade, né, de se virar e se multiplicar em muitas, e o coração de mãe também, né? Então, na verdade, eu sempre digo isso, assim, afeto não é um sentimento que divide, Uhum. ele multiplica, sempre. Então, usando aquela metáfora, coração de, né, no coração de mãe sempre cabe mais um, isso é literal, gente, isso é literal. A Melissa, ela não vai ser substituída jamais. Sejam quantos bebês, né, gestados ou vindos depois dela, né? Só que o lugar dela vai ficar preservado, não vai ser ocupado por um outro bebê, de forma alguma. E aí, esse é o desafio, né, do processo de luto, que é de quem
vivenciou uma perda, então, e depois teve filhos, como você, né, Tati, de poder experimentar esse jeito, né, de amar sem excluir, que é só Uhum. incluindo, multiplicando e trazendo esse bebê que não está mais, né? Essa pessoa, essa criança que não fisicamente hoje não está mais, mas trazendo ainda para a história de vida da família, fazendo parte ainda como alguém que é importante e que não vai ser esquecida, né? E que continua sendo amada de uma forma diferente porque não está fisicamente presente, mas isso também não impossibilita a continuidade dessa relação, né? Que daí a gente fala do vínculo contínuo. Uhum. Então, eu esqueci o nome da mãe. É Raquel. Raquel. Raquel, Raquel. então, Raquel, a Melissa, ela nunca vai ser substituída, né? Para que então você não fique com esse medo de ter um outro filho e abandonar a Melissa, né? Isso não existe essa Não. possibilidade, sabe? Não Não. existe. E isso, assim, para quem está olhando e pensa, é porque o filho morreu que acontece isso, não é. Porque eu tenho o Elano, que tá vivo, tá comigo com 7 anos, e o Hector é mais novinho. E daí ele me perguntou, mãe, mas o amor que era meu agora vai ser do Hector? Eu falei, não, vai ser menos amor para mim. Ele falou que não, e Ai, não é. querida. Não. É impressionante, porque o lugar da Helena tá lá, a mãe tem 6 filhos, e a mãe me dizia isso. E eu pensava, é pura besteira, que ela dizia, eu amo vocês tudo igual. E eu achava que é Aham. uma besteira, sabe? E quando tu é mãe, parece que abre um puxadinho lá no teu coração que é só daquele filho, entendeu? Então o espaço que era da Helena é da Helena até hoje. Ele não Sim. diminuiu por causa do Elano e do Hector. E isso é uma coisa assim, que é o que eu sempre vou falando desse caminho que a gente vai percorrendo. Faz 9 anos que eu convivo com essa dor, passei por várias experiências no dia a dia, né? E que tu Aham. vai amadurecendo em ti. Então é isso. O espaço, eu tinha muita agonia com isso. Eu vou ter outro Uhum. filho, o espaço da Helena não é que vai sumir, parecia que eu ia sobrepor, entendeu? Mas eu Ah, não entendi. sobreponho, eles permanecem lado a lado. E isso é tão lindo, sabe? A gente como É, mãe. é. Então não diminui, sabe? Se é isso, a dúvida não diminui. Continua igual, tanto para filho que já morreu, como para os filhos que estão com a gente. Sim. E Tati, eu aí, consegui ler aqui, só para a gente não deixar passar, que a Paula disse que a Raquel não pode mais ter filhos. Ah, então, isso então se coloca naquela nossa primeira, né, na primeira pergunta, nas duas primeiras perguntas, então, que é então, de ressignificar a função materna, né, e poder ampliar também esse conceito e o significado mesmo, para que não fique então focado, então que a Raquel não pense, né, que a possibilidade de ser mãe terminou, né, com a uhum, Melissa. exercer, Que né? na verdade ela Uhum. continua sendo mãe da Melissa e de quem mais ela quiser, ampliando o conceito, né, de exercer a maternagem. Muito lindo. E a Adriana perguntou, então ela colocou assim, após um aborto espontâneo há 2 anos, ela ainda se sente incomodada com o discurso sobre continuar tentando, e ela pergunta como lidar com a pressão e cobrança das pessoas em volta da gente, numa sociedade, sobre o bebê arco-íris. Porque ela Uhum, já tentou e não conseguiu, teve outra perda, né? Teve um uhum, aborto espontâneo. É? Não. uhum. Ela colocou só uma, Fábio. Ah, tá. A questão toda é o quanto ela deseja uma nova gestação, uma nova tentativa, ou se ela está fazendo isso porque a família, porque a gente sabe, né, o quanto tem uma pressão que pode ser velada ou não, ou explícita, né, da família, do marido, dos avós, né, então eu quero meu neto, eu quero minha neta, então a gente sabe que muitas vezes esse desejo, ele vem mais representando uma cobrança e uma pressão familiar, né? Então, acho que, em Uhum. primeiro lugar, é importante que, eu já, óbvio, eu esqueci o nome dela, Adriana. da Adriana, dela poder se questionar o quanto desse desejo é dela também,
né? E Uhum. sendo ele, então, genuíno, sim, ela vai ter que enfrentar o medo do incerto, né? De que ela pode ou não conseguir, ela pode ou não ter outros abortos, porque isso, eu tenho uma paciente que ela é médica e ela diz isso, né? Medicina não é uma ciência exata como a matemática. Por mais exames, por mais tratamentos, né, que se tenha ali disponível, não é, nada tem garantia, né? Então não dá para dizer que nem no exemplo que você falou de um médico, né, que trabalha com fertilidade, dizer, Uhum. é algo bonito, vai acontecer, vai dar tudo certo. A gente não sabe se vai, né? É sempre uma Uhum. possibilidade. Ah, dá para traduzir isso numa porcentagem? Até dá, mas a garantia, o 100% nunca vai vir. Você pode ter ali 80, 75, 50, mas 100% dificilmente um médico vai poder realmente te dizer isso, a menos que ele esteja tão angustiado a ponto de te desapontar que ele vai prometer o que ele não pode cumprir, sabe? Então, Uhum. eu acho que é importante a Adriana, então, fazer primeiro, né? Se fazer essa pergunta. E eu acho que em algum momento, sabe, é aquele custo que a pessoa está disposta ou não a assumir, o custo do risco mesmo, né? Do não garantido. Eu estou disposta, Uhum. eu consigo bancar mais uma tentativa, sem garantias, né? Acho que eu gosto muito de trabalhar com uma. Como é que eu posso dizer? Não necessariamente com datas e prazos, mas eu acho que em algumas situações, quando é tão, né, algo tão subjetivo que fica fora do controle, quando a gente consegue minimamente colocar isso de uma forma mais objetiva, fica mais fácil de tomar uma decisão, sabe? Então, por exemplo, quantas vezes mais eu consigo tentar? Então, seja Uhum. por um tempo, então, sei lá, meses, um ano, 2 anos, não sei, né? Ou avaliando quais são os riscos reais disso, porque se é uma gestação de risco, a gente também não pode deixar de considerar, né? O quanto Uhum. isso pode trazer também algum outro, né? Alguma outra consequência para a mãe. Ou seja, então, tentar colocar isso de uma forma mais objetiva para ajudar na decisão, né? Então, eu estou disposta a tentar mais uma vez, então, tá? Então, sendo uma vez, isso significa o quê? Em meses ou em número de tentativas mesmo, sabe? Eu acho que aí cada pessoa tem que poder definir o que é isso, né? Para também saber até onde está disposta a ir, porque senão fica muito vago, né? Não, a gente vai Uhum. tentando, tá? Mas o que é isso, né? O que isso significa? Porque de fato, a cada tentativa frustrada, isso tem um custo emocional, né? Que tem a proporção das expectativas criadas em relação né, àquela situação. Então, eu acho que quando a gente coloca isso em números entre aspas, né? Fica mais Uhum. fácil de então escolher o quanto eu quero, o quanto eu não quero mais tentar. Acho que tudo é uma questão de avaliar custo-benefício entre aspas, né? Porque é o custo emocional que a gente está falando. E às vezes financeiro Uhum. quando tem de fato, né, um tratamento envolvido. Também tem E isso. assim, doutora Karina Adriana falou que ela já passou dos 40 e já desistiu, mas que ainda cobram muito ela. Então, como ela lida com essa cobrança das pessoas de fora? Se ela Olha, não, ela já passou dos 40 e ela não quer mais tentar, mas as pessoas acerca dela ficam cobrando. Como que ela pode lidar com isso? então, eu acho que o mais importante ela já conseguiu fazer, né? Que é ela tomar a decisão. Se ela decidiu que ela não quer mais tentar, que ela fez o que ela podia, o que estava disposta, né? As pessoas, gente, as pessoas, eu digo assim, claro que isso interfere e em algum momento pesa, né, na convivência. E a gente às vezes acaba se afastando porque não quer mais escutar ou ser questionada. Ela pode encontrar um meio termo, assim, sabe? Que é o que eu digo assim para os enlutados também. Ah, mas
Aí a pessoa vem e diz que foi melhor assim, que Deus tinha planos melhores e Uhum. tal. Tá, escolhe uma resposta padrão e era isso. Não necessariamente você deve satisfação do que você quer, ou do que você está fazendo, ou de como você está se cuidando. Eu acho que isso também é muito ok de decidir para quem você abre e quanto você abre, né? Então, se for uma pessoa assim que tá ali só para botar pilha, ou mal sabe da tua história e fica só falando porque é uma pessoa que já tem um monte de filho e que, sei lá, sabe? A gente vê de tudo, né? Então, a Adriana pode escolher uma resposta padrão, assim, estamos avaliando, sabe? Tipo, ou, Uhum. não estou pensando nisso agora. Ela pode falar o que ela quiser, porque ela não deve satisfação para as pessoas. E se de fato ela abrir, né, uma justificativa e contar toda a história para cada pessoa, ela vai se exaurir mesmo, porque eu sempre digo isso, né? Quanto mais você se explica, mais a pessoa pergunta. Então, se você não Uhum. quer ser invadida nesse sentido, é só dar aquela resposta, né, sutil, que não dá abertura para a pessoa continuar perguntando. Mesmo para pessoas próximas, assim, irmão, primo, Então, porque eu acho que entende? daí vai muito do quanto ela está disposta a fazer isso, né? Porque se, por exemplo, eu penso sempre nisso, assim, é uma pessoa que tem condições de me entender, empaticamente me entender e me acolher. Ah, não, não tem, porque essa daí só pensa em criança porque ela tem um monte de filho. Então eu vou, Uhum. por mais que eu goste dessa pessoa, é uma pessoa querida para mim, eu me importo com ela e tal, mas eu não devo satisfação, né? Ou vai ser mais desgastante ficar tentando explicar o porquê eu não quero e não tenho um problema nenhum com isso, do que só Sim. dizer que, eu ainda não decidi, sabe? Tipo assim, pode ser mais Fica mais fácil, a simples. gente se É, protege, né? eu acho que pode ser mais simples, sabe? É porque a convivência com os próximos é muito difícil com as pessoas Sim, próximas da gente. sim. Então, assim, a Suzy e a Paula perguntam como lidar com o medo de acontecer de novo. É. Aí volta um pouquinho, né, do que eu falei anteriormente, que realmente, assim, infelizmente, não tem como ter garantias de que não vai acontecer de novo, né? Mas eu Uhum. acho que um ponto fundamental para isso é que, diante de uma nova tentativa, essa mulher, né, cada mulher esteja muito segura do seu desejo, né, do significado que é gestar, para assumir todos esses riscos. Eu falo riscos pela falta da garantia de que dê certo, né? Dê certo no Uhum. sentido de que a gestação seja saudável, a criança nasça saudável e tudo fique bem. Então, nunca é garantido, né? Então, eu acho que se a gente entrar nessa fantasia de que não vai acontecer de novo, é perigoso, mas também é muito Uhum. perigoso engravidar de novo com um medo extremo. E eu acho assim que é muito complicado também não ter medo depois que você já passou por uma situação difícil. Então, também não dá para dizer não, mas então isso aí você vai superar e só engravide então depois que você não tiver mais medo. Não, então isso não tem como isso Não. acontecer, né? Mas o que que a gente faz então? A gente se cerca daquilo que é possível de garantias, né? Uhum. Então, assim, vamos fazer um check-up, vai fazer lá o mapeamento genético, vai, sei lá, vai buscar uma equipe que tenha mais experiência, vai, enfim, né? Se cercar daquilo, como eu disse, do que é possível e tentar, né? Que também aí é o risco. Tentar é um risco. Então, de acontecer ou não o que se deseja, né? Então, acho que a gente sempre tenta buscar formas racionais, né, de enfrentar as fantasias. Eu tô com medo de passar por isso, o que, que é possível dentro, né, do racional para lidar com isso. E claro, se for um medo extremo a ponto de daquilo tirar a paz, né, da Uhum. mulher, enfim, aí tem que buscar um acompanhamento mais sistemático para poder dar vazão a essa angústia, né, a tudo que está
mobilizando, né? O que esses medos estão mobilizando na mulher. Então, acho que é mais ou menos por aí. Tem horas que a gente precisa pedir ajuda mesmo. Uhum. Porque assim, doutora Karina, quando eu engravidei da Helena, eu não tinha passado por uma perda. Eu tinha muito medo também. Eu acho que é natural da Uhum. gestação. E também eu queria colocar do quanto a gente tem plena certeza que tu quer ter outro filho. Porque me perguntaram, mas como que tu sabia que querias ter outro filho depois da perda da Helena? É como eu engravidar da Helena. Eu sabia que eu queria, mas eu não tinha determinado um tempo fixo, alguma coisa fixa. Então, a gente sabe que quer engravidar de novo, mas tu não. Como é que eu vou explicar assim? Não tem 100% de certeza. Eu tenho certeza, eu quero engravidar novamente. Eu Uhum. passei muito. Mas a gestação do Elano, por exemplo, que foi um ano depois, foi muito mais difícil que a do Hector. E a do Sim. Hector eu tive deslocamento de placenta, então já foi uma gravidez mais difícil. Eu estava com 40, né? Já Uhum. foi uma gravidez mais difícil e Uhum. mesmo assim eu consegui gerir melhor toda a situação do que quando eu estava grávida do Elano. Por Sim. quê? Porque eu tinha cuidado de todo o processo em relação a Helena, fiz tratamento, tudo mais. Melhorei bastante e o próprio trabalho, conversa com vocês, com psicólogos, tudo, ajuda muito a gente nesse caminho. Então hoje, quando eu olho o Hector, que ele está com 1 ano, toda a situação com ele, com 1 ano, é completamente diferente da situação É. mental em relação ao Elano, né? É. Então, por isso que a gente sempre fala do se cuidar. Isso aí. Aí a Paula perguntou, quando a família passa insegurança? Em que sentido será? Eu não entendi, eu acho que ela pode colocar aqui como Tá. inseguranças para a gente conseguir entender melhor a pergunta. Uhum. A e passa medo e segurança para ela, porque acha que ela tem que esperar mais tempo. É porque eles acham que ela precisa esperar mais tempo, é o que tu estava comentando sobre a gente se Ah, analisar, né? A gente isso. ver o que é melhor para a gente, né? Mesmo Uhum. ouvindo a família, né? É. A Regiane tem depressão e pânico por não ver a possibilidade de engravidar, que é o maior motivo dessa live, na realidade, né? Que a gente está falando sobre pessoas que não podem ou não querem, também opção de não ter. Uhum. O Uhum. que fazer, né, nessa situação? Já estava falando lá sobre analisar o que a maternidade representa para a gente, né? Isso. E as possibilidades de ampliar esse conceito e esse desejo, né? Que não se restrinja a apenas gestar. Uhum, que eu acho muito legal, achei muito legal mesmo. E Uhum. aí, como lidar com a culpa? A Raquel perguntou. E a gente vai ter que marcar uma live só para falar disso. Culpa é uma coisa assim, ó, que dá umas 3 horas, né? Até a gente conseguir entender Nossa, como administrar. nossa, culpa, gente, é um tema assim muito complexo, sabe? E falando de mãe, é o que eu sempre digo, parece que culpa e mãe são ímãs que se atraem. Eu, eu acho que isso cabe uma dissertação de mestrado só sobre esse tema, porque é impressionante como isso acontece, né? E parece que uma não vive sem a outra. É uma coisa muito, Uhum. muito, assim, realmente difícil. Uh, Acho que eu não posso resumir isso, né, a uma resposta, assim, como lidar com a culpa e faça isso, né? Eu acho que, acima de tudo, cada uma, né, cada mulher e cada mãe precisa ter muito seguro dentro de si os seus motivos, né? Porque assim, nem sempre vai ser, como a gente falou, como não tem garantias, às vezes você vai fazer o seu melhor e ainda assim não vai ter o resultado desejado, né? Porque isso vai além do que está no nosso controle. Muitas vezes, e eu li, ele consegui ler uma linha ali que a pessoa ela teve um processo ali de negligência médica, né? Então, isso também, infelizmente, né, a gente está sujeita a passar por essa situação. Então, assim, a gente sempre tenta se cercar de tudo que é possível, né? E eu sempre digo, cada mãe precisa se perguntar para que a culpa serve para mim? Qual é a função que ela está tendo para mim?
Porque às vezes é assim, é o que eu sinto, tá? Perde-se um filho e agarra-se à culpa. Parece que a culpa entra para preencher um vazio, mas que não funciona muito bem, né? Porque mais atrapalha, mais judia, mais, Dor. né, transforma um processo que já é difícil, transforma num processo ainda mais difícil. Então, acho que é mais essa questão mesmo de perguntar qual é a função da culpa nesse caso. Enfim, não dá para a gente generalizar e dizer que toda mãe faz tudo como deve ser feito. Errar é humano, assim como os médicos erram, a gente também erra sem perceber, né? Principalmente quando é a primeira viagem. Eu acho que né, a primeira vez né, de tudo na nossa vida a gente faz com os recursos que a gente tem, com o contexto que se coloca, né? Então não dá muito para. Não se tem experiência prévia. Então, quando a gente tenta alguma coisa pela primeira vez, né, com aquilo que a gente tem até o momento, com a bagagem que a gente tem até o momento. Então, a culpa, vamos pensar nisso, assim, né? Se de repente ela não está ali a serviço de ocupar um espaço que a pessoa acha que está vazio, né? Mas não está vazio. Que Fisicamente na talvez realidade, esteja. assim, doutora Karina, por mim, quando eu me culpava, sobretudo, né, algumas coisas assim eu tava dormindo e a Helena tava ficando muito pior, porque foi durante a noite que ela piorou, né? Então, várias coisas que eu me culpava sempre era quando eu voltava e pensava o que eu poderia ter feito diferente. Mas se eu tivesse feito isso, ela tava viva. E ali começava a minha culpa cada vez mais culpa. Sim. A Raquel colocou que a culpa dela é por não ter tido filho antes, por não ter tido mais filhos e por não planejar pelo relógio biológico, de repente, alguma coisa Uhum. e por não ter ido embora antes de perder, que é o que eu estava comentando lá da Helena. Então, cada vez que eu revivia tudo o que aconteceu, porque a gente revive muitas vezes depois de perder, né? Tu repassa, entendeu? Tu repassa, repassa. Pensa, se eu tivesse pegado o carro 5 minutos antes, se eu tivesse ido para outro hospital, porque no meu caso, a Helena faleceu por erro médico, quem não sabe, ela tinha um sopro cardíaco, foi medicada errada, voltou para o hospital, esperou 12 horas. Então, quando eu falava para as pessoas me diziam, tá bem, tu foi no Becker. Lá sempre não tem Atenel, todo mundo sabe. E eu não sabia fazer um mês que eu morava na cidade. Então, isso também agregava. Era muitas coisas, mas principalmente por eu estar dormindo enquanto a Helena estava ficando pior. E como que a pessoa não vai dormir, né? Mas eu me crucificava por não ter visto, entendeu? Sim, sim. Porque hoje eu sei que não tem, se tu for analisar o teu dia de coisas que tu faz que poderiam ter dado errado, entendeu? E aí é nesse sentido que eu começo a pensar. Ninguém sabia, a gente sempre faz pelo melhor de um filho. Exatamente. Sempre quando a gente erra tentando acertar, né? Nunca tentando errar. Exatamente. E justamente isso, né? Pensar como poderia ter sido e se depois que acontece, é óbvio que mil possibilidades surgem à mente, por quê? Porque já aconteceu. Então você sabe qual é o fato, e aí você começa a pensar sobre aquilo e realmente aí fica possível pensar no que poderia ter sido feito, mas na hora, naquela situação, com os recursos que você tinha, será mesmo que daria para fazer algo diferente, né? Então, e eu vi aqui algumas pessoas falando que a culpa é um castigo, né? Que é como uma forma de se autopunir pelo que aconteceu. Mas até que ponto isso dependeu só única e exclusivamente da mãe, né? Porque isso tem também muito, a mãe se coloca num lugar muito diferenciado, né? No processo de luto, onde ela é a principal personagem, porque ela carregou, porque ela sentiu as dores, porque, né, ela gestou, mas na Ela verdade falhou, né? né? Então acaba que também fica como única responsável, mas será mesmo, né? E aí volta para aquilo que a gente falou no início sobre a incapacidade, né, de não ter feito melhor ou do próprio corpo não ter dado condições melhores para aquele bebê. Não é bem assim, né? Porque tem um pai que também, né, forneceu 50%
do material genético, então quer dizer, não depende só da mãe, sabe? Eu acho que é muita onipotência achar que a culpa é única e exclusivamente sua. Sim, porque a experiência como um todo não é exclusivamente da gente, né? Não. E assim, doutora, a Paula colocou aqui que ela não teve chance de lutar pela filha, entre outras coisas, né? Uhum. E aí, como eu falei, a Helena ficou 12 horas ali no hospital, então eu me culpo muito também, ainda, porque eu ainda estou trabalhando muito, muita coisa, né? Uhum. Até não sei se me culpo. Que ela, Tomara que porque eu não. já trabalhei, né? Eu compreendo que hoje, mesmo que eu pudesse ter sido feito diferente, que eu tivesse feito diferente, hoje eu não tenho como saber. Então não adianta eu ficar me martirizando por coisas que não tem como eu saber qual seria o resultado, né? Exatamente. E aí, essas 12 horas que a Helena ficou esperando lá no hospital, as pessoas me falavam assim: ai, fosse eu, tinha quebrado tudo no hospital. Garanto que tinha arrumado leite. E eu penso, iam ter mesmo, e eu não fiz isso. E quando eu saí para rezar, para pedir para Deus, eu não fui pedir pela saúde da Helena. Eu não disse, meu Deus, salve minha filha. Eu rezei e pedi, meu Deus, que seja feita a sua vontade. Como eu me culpei por isso? Me martirizei assim há muito tempo e é uma dor profunda, é uma coisa que a gente não consegue traduzir. De Uhum. dor aguda, sabe? Uhum. Eu penso, por que que eu não pedi para Deus ter salvado ela? Eu pedi que fosse feita a vontade dele. E foi É. feito. Então é um caminho, como eu estava falando, que a gente precisa se organizar. É a Raquel? O entrelaço, depois perguntou. Tá, então é isso, eu acho que é um caminho, tudo é um caminho que a gente vai percorrendo, né? O É. entrelaço perguntou, comentou da culpa por engravidar novamente, que é o que nós estávamos falando lá, que parece que a gente vai sobrepor um filho ao outro, não é nem substituir, mas parece que tu vai colocar o filho que chegou sobre o outro filho, dentro É do teu mais coração. importante, né? E não é, eles ficam É. assim, dentro do É. coração. Isso aí. Então isso é muito lindo, sabe? É. Porque não, mesmo não tendo a presença física e mostra o tamanho do vínculo que a gente tem com o filho. Porque mesmo sem eu ver a Helena todo dia, eu amo ela do fundo do meu coração. E isso mostra sobre maternidade, mostra sobre a gente se doar, né? E quando falava, tu vai ver o dia que tu tiver um filho, é o maior amor do mundo, eu pensava, da onde, né? Tanto que a Helena nasceu e eu fiquei esperando aquele amor enorme, não nasceu quando ela nasceu. A gente vai construindo aquilo, né? E é Isso. muito bonito a experiência como um todo, né? Da Isso. maternidade. E por isso que é tão doloroso a gente não se imaginar, eu não sei, como eu falei, e a gente fala muito sobre lugar de fala, se fala tanto sobre lugar de fala, né? Eu não tenho o lugar de fala sobre não poder gestar. Agora sim, eu não posso mais, né? O Hector foi meu último filho, Uhum. biológico, eu não posso mais, porque eu fiz 3 cesarianas, né? Mas eu também já não tinha intenção. O Hector seria meu último filho mesmo. Então é Uhum. outra posição para te falar, né? E Uhum. aí, por isso que eu agradeço tanto de tu vir aqui falar sobre isso, que é um tema tão difícil, né? Falar de não poder gestar, Sim. mas ainda assim poder maternar. Então, por isso que eu achei tão linda essa live e agradeço do fundo do coração mais uma vez a doutora Karina por estar aqui e a todos que participaram, né? Que mandaram perguntas e tudo mais. Um beijo, foi um prazer. Estamos sempre juntas. Sempre juntas. Uma boa tarde para todo mundo e brigadão. Obrigada. Tchau.